fazer anestesia com MEP, vou fazer anestesia com lido, vou anestesiar com prilocaína. Então, isso é variável, né? E às vezes até você tem, para o mesmo paciente, a possibilidade de anestesiar com 4, 3, 5 anestésicos diferentes, né? E aí, peço, se vocês tiverem dúvida, liga o áudio de vocês, que aí eu respondo, beleza? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Ninguém vai perder jogo hoje, né? Todo mundo vai assistir. Vamos tentar, né? Mas aí tem a parte de técnica. Hoje não vai dar para a gente falar de técnica. Na verdade, é uma das partes principais. Eu acho que é o que vocês têm mais dificuldade, acredito eu, né? Não sei. Mas, enfim, é a parte técnica. Mas a gente vai ver uma parte inicial, tá? Hoje, mais ou menos 1 horinha, tá? Dessa parte inicial. E 1 hora e meia. Vou tentar, né? Com essa brevidade. Se quiser, pode falar, viu? Alguém aí deu... Pode falar se quiser, tá? Só ligar o áudio aí e perguntar. Então, vou tentar iniciar com essa parte de anestesia, dessa parte inicial da anestesia, explicando um pouquinho como é que funcionam os medicamentos de anestésio. E aí, semana que vem, a gente já parte para a parte de técnica, né? Tem a questão também que eu conversei com o Guilherme e Alexandre, vocês estão vendo aí que eu estou até usando o login dele, porque eu ainda estou sem o meu, né? Estou usando ainda o de Guilherme, e eu já conversei com ele e Alexandre para ver a questão de prova de vocês, porque a gente estamos iniciando aí em novembro, né? Na reta final, mas assim, fique tranquilo, vai ser coisa besta, tá? Vai ser coisa besta, assim, coisa tranquila. Outra coisa também, eu estou ainda me adaptando, né, aqui a essa plataforma, tá? Inclusive a essa aula online, tá? Então eu vou iniciar aqui, tá? A apresentação para vocês. E qualquer dúvida, né, eu não consigo visualizar o chat, pode abrir aí o áudio para eu poder ouvi-los. Beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ainda não consegui, só um momentinho. Agora vai. Beleza, galera? Vocês podem falar, vocês estão vendo aí direitinho. Alguém aí está com áudio aí que possa dizer sim ou não, por favor, aí para eu saber se está tudo certinho. Estou começando hoje, então pode ser que dê alguma falha aí. Boa noite, professor. Tá tudo certo? Primeiramente, seja bem-vindo, né, Obrigado. à nossa turma, à Uninasal. Obrigado. Realmente, a nossa turma tem essa dificuldade em anestésio, principalmente nas técnicas. Sim. E a gente tá vendo direitinho, a câmera tá boa e o áudio tá ótimo também. Beleza. Qualquer coisa vocês podem ligar o áudio aí e perguntar, tá? Se precisar. Bom, galera, então, meus brotinhos, vamos lá. A gente realmente, quando pensa em anestésio, né? Deixa eu só ligar aqui o áudio do computador. Quando a gente pensa em anestésio, né? Em anestésio, eu tô falando não na parte da nossa, mas imagina o paciente, você como um paciente. Eu vou para um dentista e vou precisar de anestesia. Porque às vezes tem procedimento de odontologia que até o paciente gosta, né? Vou fazer uma limpeza. Vou colocar umas borrachinhas no bract. Bom, até então, né, é uma coisa agradável, mas a partir do momento que se pensa em anestesia, né, eu até hoje não conheci um paciente meu que foi para mim e disse, hoje eu vou tomar anestesia, ó, que delícia, maravilha. A gente não encontra, é raridade isso aí, né? Então, comumente é uma das partes, né, da odontologia que causa mais medo, até mais do que a cirurgia. Tá? Se você fizer uma avaliação dos artigos aí que tem, o que causa mais medo, né, a população, né, dos procedimentos odontológicos, vocês vão ver que a anestesia é o que está em primeiro. Né? A anestesia é o que está em primeiro. E realmente, né? E tem formas de a gente fazer anestesia, eu vou mostrar isso ao decorrer dessa aula, talvez não hoje ainda, mas semana que vem. Algumas coisinhas eu já vou dar umas dicas a vocês, de coisas que vocês podem contornar, né, para
poder anestesiar e o paciente sentir o mínimo de dor possível. Dor ele deve sentir. Você não tem aquele aparelho, não sei se vocês já ouviram falar do Morpheus, né? Que é aquele aparelhinho que, se utilizado, é bem caro, né? Depois eu explico um pouquinho dele, mas aquilo ali é caro e tudo, beleza, mas só para iniciar o procedimento você tem que esperar mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Imagine você esperar isso tudo, né? Não é simples assim, tá? Mas antes de eu falar da anestésio, tá, em si, eu vou me apresentar um pouquinho, acho que boa parte não me conhece, alguns de vocês podem me conhecer, porque às vezes eu dou alguma palestra em algum lugar, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, pronto. Eu fiz minha graduação, acho que pouquinho tempo, faz muito tempo não, faz só 10 anos. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de Alagoas, tá? E foi lá que, aí acho que cada um também tem, talvez não, porque vocês ainda estão no sexto período, né? Ainda não sabem para onde irão guiar, né? Mas eu aí, já quando eu cheguei lá para o quinto, sexto período meu, quando eu entrei na clínica de cirurgia, comecei a fazer, eu disse, é isso que eu quero fazer. É isso que eu gosto, tenho vontade de fazer. Tinha procedimento da odontologia que eu fugia, corria, eu fazia, mas não gostava. E aí foi lá que eu gostei da bucomaxilo, então fiz a residência de cirurgia bucomaxilo aqui no regional, né, no Hospital de Caruaru, foi uma preferência minha, né, eu poderia até ter ido a Recife, mas eu queria aqui em Caruaru. E aí fiz outras coisas, né, fiz implante também, como vocês estão vendo aí, sou preceptor também da SES, né, de cirurgia e estomatologia, então já trabalho na SES há 5 anos, e estou iniciando com vocês agora aqui na SAL, tá? Coordeno aí os cursos, não sei se vocês já viram também na internet, a Max Prime, que aí eu coordeno o curso de cirurgia em Recife, em Caruaru, e também o curso de DTM aqui em Caruaru, e o mestrado também de DTM, que é a minha área. Né? Vocês viram aí, eu tenho muita semelhança com o professor Darlan, né? Então o professor Darlan também fez quase tudo que eu fiz aí. Né? Darlan foi um aluno meu, ele foi aluno, eu fui preceptor dele, da residência também. É um excelente professor, por sinal. Beleza, então, apresentados, vamos falar desse troço que causa um medo, né? Até o profissional também está iniciando, né, o trabalho, né, a odontologia. Então, se formou, vai anestesiar, parece um motorzinho de Toyota, né, se treme todinho, né. E é comum também. Paciente hoje meu, por exemplo, de manhã, eu tive uma paciente que a bichinha, coitada, se tremia tanto, né. E é uma coisa que eu já digo a vocês, né, vocês são os responsáveis, são vocês que comandam o ambiente odontológico, independente se estão no PSF, se vocês estão em uma clínica particular, são vocês que comandam o local, o ambiente, tá? Então, um paciente que não colabora, né, a gente pega muito esse tipo de paciente, né, criança, né, mas também, e especial, mas também a gente pega paciente adulto que não colabora de jeito nenhum. Então, se você não controlar esse paciente, é ele que vai mandar em você. Então, um dos procedimentos que a gente já percebe se o paciente é colaborativo ou não é a anestesia. Então, você vai iniciar a anestesia para um procedimento qualquer e tu já vê que teu paciente não colabora, pare, converse com ele, não vai fazer as coisas na força. Converse com ele, bate um papo, você tem que ajudar, se você não ajudar não tem como eu fazer, né, eu vou ter que interromper. Aí você faz uma perguntinha, você quer que o procedimento demore muito ou você quer que seja rápido logo? Com certeza vai dizer, não, doutor, eu quero que termine o mais rápido que puder, eu quero ir embora daqui. Mas, pois é, então para você sair, para que eu faça rápido, eu preciso que você me ajude e colabore. Então você vai pegar, né, pode ter certeza, pessoal, viu meus meninos, pode ter certeza que vocês vão pegar muito paciente chato, trabalhar com gente é assim, tá? Vocês nunca vão esquecer isso, tenho certeza. Mas trabalhar com gente, vocês vão pegar de todos os tipos, pessoas boas para trabalhar, pessoas difíceis para trabalhar, né? Pessoas com distúrbio psicológico, você vai tentar e pensa que a pessoa vai colaborar, de repente ela surta, né? Do nada. Enfim, né? Mas a anestesia é uma delícia. A partir do momento que começa a iniciar o efeito da anestesia é uma delícia. Não sei se vocês já precisaram. E esqueçam da parte da agulha, esqueça a parte da anestesia em si, da aplicação. Mas pense no momento que a anestesia começa a fazer efeito. Aquilo tudo dormente, então, imagine fazer um procedimento desse sem anestesia. Já pensou? Eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu acho muito engraçado, né, sobre a anestesia. Vou compartilhar com vocês aqui. Se caso não estiver escutando o áudio, tá, aí vocês me avisam aqui, tá? E aí, galerinha?
Pois é, hoje eu fui no dentista, como vocês podem perceber. Na verdade, tá acontecendo uma série de coisas esquisitas comigo. Eu fui no dentista pra poder botar um aparelho pra ficar gato. Eu tô dando uma coceira nesse olho aqui que tá começando a lacrimejar toda vez que tem luz perto de mim. Eu tô com dor no joelho, eu tô todo bugado. E esses dias eu resolvi que eu quero colocar aparelho na boca pra ficar Brad Pitt. Tá muito tosco isso aqui, velho. E tem algumas coisas que eu acho interessante quando eu vou no dentista. Pois é, eu cheguei lá no dentista. Eu acho engraçado que quando a gente chega no dentista, ele sempre tá com aquela cara de calma, não vai doer nada. Só vou arrancar um pedaço de você sem que você perceba. E o pior é que é verdade, a gente não percebe. A gente vê o dentista colocando anestesia na seringa, aí o cara já fica pensando, meu Deus, tomara que não doa. Meu Deus, vou pedir pro dentista pra colocar devagar pra não doer. Aí você vai falar com o dentista, ô seu dentista, coloca anestesia devagar pro poder... O cara já colocou, velho, você nem viu. Ô, moto. Saudade de vocês, moto. Aí depois vem aquela maquininha do barulho irritante, tá ligado? Aquela maquininha que eu apelidei carinhosamente de... maquininha do Satanás. Nunca vi um trem tão pequeno dar tanto medo. Eu acho que se colocasse o Jason numa porta e o dentista com aquela maquininha em outra... Sei não, hein? Eu ia pro Jason na hora. Porque na real é o seguinte, a maquininha faz... Aí você já fica... Mas por dentro você tá assim. E é essa parte que eu acho mais interessante. A maquininha vai se aproximando, você vai ficando tenso, aí você fecha o olho com força achando que vai doer. Você abre o olho, não tá sentindo nada. E você não sente nada. O cara vai reburacando. Opa, tirei uma bateria aqui de dentro. E você não sente nada, meu velho. Opa, a bateria aqui dentro. Notebook. Você é bem tranquilo, não sente nada, velho. Anestesia é coisa de Deus. Aleluia, meu Deus do céu. Ô, glória. Tá passando minha anestesia. Já tá passando. Ah, não. Já tá passando o efeito da minha anestesia. Mas pra mim a parte mais engraçada é a parte que você vai pra casa. Porque você sempre vai pra casa com um pouco do efeito da anestesia. Tipo, eu tava alguns minutos atrás. Aí a pessoa chega pra tu e fala: e aí, como é que foi lá no dentista? Aí tu responde: foi ótimo. Foi, tá... alguma coisa de errada, e você nem percebe, é isso que eu acho engraçado. Tudo isso torna a minha ida no dentista a coisa mais legal da Terra. Então o vídeo é esse, se você tá assistindo no Facebook. Pois é, pessoal, aí vocês veem, assim, é engraçado, você vê até o Whindersson Nunes, né? Os dentes tudo apinhado, você vê como ele tá hoje, né? Diferença. Mas aí você vê, né? É engraçado, né? Mas imagina para quem realmente, né, tem pavor, né? Que a gente chama de odontofobia. Então deve ser terrível, eu não sei, eu não tenho essa sensação. Realmente, o paciente, acho que, para mim, o prazer realmente, né, a parte boa é quando a anestesia surte o efeito, né? Quando realmente fica anestesiado, a partir daí sim, a gente acha bacana, né? Mas também vai depender do procedimento que vai fazer, que algumas pessoas, por exemplo, vão fazer cirurgia oral, né, um terceiro molar, alguma coisa do tipo, aí já, né, já fica assustado, né? E aí eu vou comentar um pouquinho, coisa rápida, tá? De como foi, né, esse surgimento dos anestésicos, né? Coisa rápida. Iniciou através do ópio. O ópio foi na verdade, ele é mais um analgésico, mas ele tinha efeito, né, anestésico também. O problema dele, né, é que muitos ficavam, como é que se diz? O paciente que utilizava do ópio, ele poderia ficar dependente, né, desse tipo de medicamento, né? Mas aí surgiu diversas coisas ao decorrer do tempo, diversos métodos, né, de anestesia, né? Aí vocês veem essa figura, né? É uma imagem antiga de como era feito, né, um procedimento odontológico, né? Asfixiava o paciente, né, com um pano, aí ele perdia a consciência e nesses segundos, né, que não vai demorar esse tempo todo, mas 1 minuto, 2 minutos, tentava fazer o procedimento, né? Quando não, nem asfixia fazia a asfixação. Prendia o pé do paciente, os braços, né, a cabeça e tirava de qualquer jeito, com dor, sem dor, né, com dor principalmente, né, que realmente deveria doer essa anestesia. E aí foi quando surgiu, né, realmente um anestésico que surtia realmente um efeito, que foi a cocaína. O problema com a cocaína, né, a gente sabe hoje em dia que ele é um dependente químico, né,
mas foi usado como anestésico, foi o primeiro utilizado como anestésico, né? E aí sim que surgiu a procaína, né? A procaína foi o primeiro anestésico sintético, né? O problema dela é o seguinte, que a duração dela é bem rapidinha, então fazia um procedimento odontológico, uma restauração, beleza, mas quando precisava de uma cirurgia, né? Alguma coisa maior, aí realmente havia essa complicação, né? Esse problema, tá? E aí a gente define o que seria uma anestesia local, né? Se vocês pararem para pensar, algumas das definições são diferentes da anestesia geral, né? Algumas se igualam, outras não. Como você vê, ó, é um bloqueio reversível da condução nervosa, ou seja, você anestesia lá o local, né? E o anestésico local é um dos pouquíssimos medicamentos que, se ele for absorvido, ele não funciona de nada. Como é que é isso? Você está com uma dor no pé, beleza. Inflamou o pé lá e você tomou um comprimido anti-inflamatório, engoliu, e aí o remédio vai ser absorvido para ele fazer efeito lá no pé. O anestésico local não, você anestesia no local para você fazer o procedimento no local, e aí, se ele for absorvido, perdeu seu efeito, né? Então, ele tem que ficar naquela região. Só que, como ele está dizendo aí na definição, o bloqueio dele é reversível, ou seja, quando ele vai sendo absorvido, o paciente vai voltando a sentir, né, aquele local, né? Então, ele tem perda das sensações em nível local, diferente da anestesia geral, né? Tem um perda no sentido geral, tá? E sem alteração do nível de consciência, também diferente aí nesse caso também da anestesia geral, porque a anestesia geral você perde a consciência e você não lembra de nada, tá? A gente pode falar depois, né, depois de a gente falar da anestesia, ou mais para frente, como vocês quiserem, sobre até ansiolítico. Não sei se vocês viram aí na parte de fármaco, que é um dos medicamentos muito utilizado, principalmente para paciente que tem odontofobia, né, ou vai fazer um procedimento cirúrgico, ou vai fazer um canal, tem muito medo, e a gente pode utilizar de alguns ansiolíticos que a gente pode abrir mão. Aí sim, um ansiolítico ele trabalha com esse nível de consciência. Só que nem sempre a gente tem esse efeito. Beleza, definição tranquilo, não é complicado, tá? Aí vocês estão vendo essa composição química, pô, Diogo, tu me traz uma hora dessa, 7h30 da noite, um negócio desse por ver. Calma. Eu quero que vocês entendam só uma coisinha, que é simples, ó. Vocês estão vendo esse círculo aí vermelho, tá? Deixa eu só botar o apontadorzinho aqui para ficar melhor. Vocês estão vendo esse círculozinho aqui vermelho, tá? Isso aqui é o componente que diferencia os anestésicos. Então, vocês sabem, acho que vocês já escutaram que existe o anestésico amida e existe o anestésico éster. Então, é isso que muda, tá? E é isso aqui, essa região é uma região lipofílica, ou seja, é essa região que consegue passar pela membrana da célula nervosa. Passou da membrana da célula nervosa, já bloqueia o estímulo? Não bloqueia. Ele precisa se ligar a um receptor que fica lá dentro, e aí, ligando-se a esse receptor, ele fecha o canal de poro. E aí, aquela passagem de sódio e potássio não acontece, e aí o paciente não sente a dor. Então, essa região que se liga é essa região aqui, ó, em azul, tá? Que é uma amina terciária. É essa região que vai se ligar no receptor lá dentro da célula nervosa. Beleza, até então, vou passando. Qualquer dúvida, é só perguntar, beleza? E aí, como eu disse no slide anterior, o anestésico local, ele bloqueia por interações lipofílicas, ocluindo poros, canais de sódio das membranas dos terminais dos neurônios. Beleza. Eu só falei aqui, mas eu vou mostrar a vocês porque fica mais fácil de entender, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, você aplicou anestésico aqui nessa região, anestésico, a parte lipofílica, lembra que aquela parte em vermelho, amido-éster, ele tem a capacidade de passar pela membrana. Passando pela membrana, a parte, aquela que estava circulada em azul, que é a amina terciária, se liga aqui num receptor específico, e esse receptor, ele fecha isso aqui, ó, um poro. Os poros, né, são vários poros, né? E aí não há, né, essa passagem de sódio e, consequentemente, a saída de potássio. Então, não há a transmissão do impulso nervoso. Beleza, tranquilo até aí. Vamos embora, viu? Vamos embora que eu vou falando. Se tiver dúvida, vai perguntando. Se não tiver, eu vou falando. Beleza? Então, como eu mostrei no slide anterior, o potencial de ação depende do fluxo de sódio. Ao não ocorrer esse fluxo de sódio, não há propagação do sinal nervoso.
Beleza, a gente falando assim, falar eu não entendo muito não, mas vamos mostrando que fica mais fácil. Então, como é que acontece esse estímulo? Vamos dar alguns exemplos. Vai lá, tu tá com teu namorado ou tua namorada, aí passa uma menininha bonita ou um meninão bonitão aí o caba olha, a mulher vai dar um beliscão, beleza, aí aquele beliscão deve doer, né? Então, isso é um estímulo. Esse estímulo vai do local onde foi dado esse beliscão, né? Vai até o córtex cerebral, esse estímulo, e lá no córtex cerebral ele responde, opa, deram algum trauma ali, lá no braço. E aí ele responde como dor, né? Um exemplo também mais fácil de vocês entenderem também. Estão lá, fritando o ovinho de manhã, fazendo cafezinho da manhã, pá, aí sem querer bota a mão no fogo, né? O que é que vocês fazem na mesma hora? Puf, tira a mão, né? Por quê? Vai esse estímulo, como está mostrando aqui, ó, né? Vai um estímulo, esse estímulo vai de neurônio a neurônio até chegar no córtex. Chegou no córtex, ele responde, opa, está acontecendo alguma coisa ali na mão dele. Tira a mão. Né? Se não sentisse dor, a gente deixava a mãozinha lá e ficava lá de boa. Né? Mas você vai e tira a mão, não é isso? Beleza. Aí, o que é que acontece quando a gente coloca um anestésico local? Ele faz o bloqueio dessa despolarização, ou seja, esse sódio aqui, ó, vocês estão vendo, ele não entra, consequentemente o potássio também não sai, e aí não há esse estímulo. Não havendo estímulo, você não sente nada. Então, no dia que você sair com sua namorada ou seu namorado, anestesia o seu braço, lembre-se disso. Beleza? Os neurônios com axônios com menor diâmetro são mais facilmente bloqueados, ou seja, nervos de menor calibre são mais facilmente anestesiados. E aí, o que significa isso? Eu não entendi. E vamos lá. Basicamente, nós temos dois tipos de neurônios, o sensitivo e o motor, basicamente. Sensitivo e motor. O motor, vocês sabem que é o que a gente se movimenta, mexe os braços, mexe as mãos, sorri, tá? Esse é o nervo motor, tá? O nervo sensitivo é aquele nervo da sensibilidade, ou seja, quando vocês vão anestesiar, vocês querem anestesiar um nervo sensitivo, certo? Sendo que o nervo motor é aquele nervo é um nervo de maior calibre comparado ao nervo sensitivo. Então, para você conseguir anestesiar um nervo motor, né, ele tem um axônio, né, maior, mais espesso, você precisa de uma quantidade muito maior de anestésico. Então, muito cuidado, já vou dar uma dica a vocês, viu, meus brotos? Quando vocês forem anestesiar, por exemplo, o infraorbital por dentro da boca, se vocês derem uma quantidade maior de anestésico, vocês podem causar uma paralisia, que eu sei que é momentâneo, vocês sabem que é momentâneo. Passou o efeito do anestésico, o paciente volta a fazer suas funções mímicas, né? Mas se você colocar uma quantidade grande de anestésico, esses músculos, né, principalmente esse nervo, que é o nervo infraorbital, como eu citei, né? Então o paciente começa, por exemplo, ele vai sorrir, ao lado de ser anestesiou, ele não consegue sorrir. O olho não consegue fechar, porque está nessa região do nervo facial, que é um nervinho que aqui, ó, parece uma mãozinha aberta, tá? Tem vários ramos, ele também é anestesiado. Então, cuidado na hora de anestesiar o nervo, os nervos sensitivos, principalmente esse nervo, né, que é um dos mais responsáveis por paralisia. Não tem problema nenhum, né? O paciente não vai ficar paralisado para sempre. Volta com algumas horas. Tranquilo? Então, a administração local concomitante com o vasoconstrictor reduz os seus efeitos sistêmicos e prolonga os seus efeitos locais. Isso é excelente. O vasoconstrictor, né, uma característica do vasoconstrictor, ele está dizendo aí, né, vasoconstrictor. Ou seja, ele causa uma constricção do vaso. O anestésico local que está junto com ele, né, o vasinho, como ele causou vasoconstricção, o anestésico ele não consegue ser absorvido rapidamente. Então, ele vai ser absorvido lentamente. Lembra que eu disse? Quando o anestésico é absorvido rápido, né, ele perde seu efeito. Então, ele precisa ficar ali naquela região por muito tempo. Então, o vasoconstrictor ele serve para isso. E se o anestésico ele for absorvido com muita rapidez, ele entra na corrente sanguínea, né, com muita rapidez e pode causar toxicidade. Né? Existem vários tipos de toxicidade, né, que a gente vai falar na próxima semana, no caso. Tá bom? E o vasoconstrictor ele tem uma característica importante, né? Ele é um ácido, né? Então, quando ele se liga, né, ao anestésico, ele promove, né, uma acidez ao anestésico, e isso é bom, porque nossos tecidos, né, eles são básicos, né? Então, há esse equilíbrio para que a anestesia funcione bem. Não sei se vocês já anestesiaram, mas
não sei se também já ouviram falar disso, no tecido inflamado, né? Ah, doutor, a anestesia pega no tecido inflamado. E aí é que tá, né? Porque o tecido inflamado, ele é um tecido com componentes ácidos. Então, se você vai botar um anestésico que também é ácido, você vai causar mais desequilíbrio. E realmente, a anestesia demora muito mais para fazer o seu efeito. Por isso que, quando o paciente está com inflamação local, o ideal é que você faça um bloqueio à distância. Porque se você fizer uma anestesia local, ou vai demorar muito para se iniciar a anestesia, ou não vai conseguir o efeito desejado, ou seja, não vai conseguir anestesiar, né? Então, aí, gente, existem 2 tipos de anestésicos, os ésteres, né, e as amidas. A gente vai ver os 2 hoje, tá? O éster que a gente encontra no Brasil, no mercado, é basicamente um, tá? E aí existe uma característica muito importante dos 2, a sua metabolização. O éster, ele é metabolizado no sangue. E aí, o que é que isso faz diferença? Ah, sim, a amida ela é metabolizada no fígado, certo? Qual seria a diferença? Pelo fato do éster ser metabolizado no sangue, a sua ação é bem rápida. Eu acho que vocês já viram o anestésico éster, que é conhecido como benzocaína. Ah, que é benzocaína? Nunca ouvi falar. Benzotópico, você já viu aqueles tópicos? Aquelas pomadinhas que a gente passa antes da anestesia? Pronto, aquilo é um éster. E se vocês já utilizaram aquilo, vocês vão notar que a ação dele é bem rápida. Você bota, daqui a alguns minutinhos, já está normal o local. Já não está mais anestesiado. Porque o éster, ele é metabolizado rapidamente. Já a amida, não. Primeiro porque ela é associada a vasoconstrictores, né? Já demora para ser absorvida. E quando é absorvida, demora a ser metabolizada. Ela permanece ainda muito tempo, tá, no organismo. Tranquilo? E aí, ó, como vocês estão vendo aí, ó, tem os principais grupos anestésicos ésteres, tá? E como eu disse para você, o que a gente conhece, né, o que é vendido no Brasil é essa benzocaína. As outras sim, mas para a odontologia, essa benzocaína é o que a gente mais vai ter contato, beleza? Aí existe o gostinho, né, para dar o saborzinho menta, né, abacaxi, tutti-fruta, aí vai do sabor do freguês, né? Beleza, meus brotos, vamos lá. E aí, ó, benzocaína, ó, esta vocês já sabem. Isso é uma característica importante, ó. Ele é inadequado para injeção, não serve. É muito efeito adverso, muito tóxico, então só é usado como tópico, tá? Reações tóxicas sistêmicas desconhecidas, é por isso que ele não é utilizado como injeção. Ele tem uma característica de causar reação alérgica, e aí tá pelo fato dele ser um éster, né? Então o paciente que tem alergia a enxofre, alergia a sulfa, não pode utilizar de benzocaína. Então é isso que vocês, quando forem, né, avaliar seu paciente, vai ter que fazer aquilo tudo da estomatologia, né? Anamnese, história clínica, tudo direitinho. Procurar saber se os medicamentos que o paciente tem alguma reação alérgica, tá? Esses aqui são os que são encontrados no mercado. Na odontologia a gente usa esse gel, tá? E aqui a formulação que a gente encontra, né? Isso aí, beleza, só para cargo de consciência e para conhecimento também. Tranquilo? Vamos para o próximo. E aí tá, galerinha. Vê só, meus brotos. Vejam, né, que existe aí uma quantidade grande de anestésicos tipo amida, né? E aí o que você vai usar vai depender de muito, cara, depender de vários casos, tá? Depender da história clínica do paciente, tá? Se o paciente é cardíaco, é grávido, se é uma paciente grávida, se é diabética, se é alérgico a isso, alérgico a aquilo. E aí a gente vai saber o porquê. Beleza? Vamos para o primeiro, tá? Que é a lidocaína, tá? A lidocaína foi o primeiro anestésico amida comercializado. E ainda é o anestésico mais seguro que tem. Se vocês verem aqui, é o padrão ouro dos anestésicos. Ainda assim, por incrível que pareça, é o anestésico que sofre mais preconceito. Todo mundo acha que ele não funciona. O problema está na técnica, né? A maioria que eu percebo, né? E se você olhar nos artigos científicos também, né? Fazer uma comparação, um estudo comparativo, você vê que a maioria dos profissionais eles não sabem realmente, não fazem realmente a técnica correta, né? Por coisas bestas que vocês vão até ver nessa aula também, tá? Então, você vê que o início de ação dele é rápido. Então, 2, 3 minutinhos, o paciente já está lá anestesiado. E aí, ó, faca na caveira, né? Para quem vai fazer dentista, faz a sua restauração, cirurgia, sua cirurgia. Então, ele é rápido, tá?
Ô, Diogo, isso aqui, ó, isso aí a gente vai mostrar até um vídeo explicativo a vocês como é que faz esse cálculo, mas isso é importantíssimo, gente. Ó, isso cai em concurso muito frequente. Então, para vocês, Diogo, eu pretendo fazer um concurso quando eu terminar, quero trabalhar no PSF aí, quero até fazer uma residência de buco no futuro. Ó, isso é muito comum cair essa dose máxima, tá? Eu vou mostrar o cálculo mais para frente, então, até para vocês verem que odontologia não é só saúde, né? Também tem cálculo, né? Eu odeio essa bexiga desse cálculo, mas é necessário fazer, né? Enfim, você veja aí, quantidade máxima, né? São 300 miligramas que um paciente pode tomar, ou 8 tubetes. Isso aí vai depender do peso do paciente, tá? Paciente, por exemplo, muito obeso, né? Se você for fazer o cálculo, com certeza vai dar mais de 8 tubetes, vai dar 20. Só que mesmo assim não pode passar desses 8 tubetes. Ou tubetes, como vocês quiserem chamar, tá? Então, tranquilo demais. Vou mostrar o cálculo mais para frente e vocês vão entender melhor. Mas aí eu mostro a quantidade máxima de cada anestésico. Então, tranquilo? E aí, pessoal, a lidocaína é um dos únicos anestésicos amidas que existe tópico. Acho que vocês já viram gel de lidocaína, talvez vocês já tenham visto o spray de lidocaína. Ele é mais utilizado como injeção, tá? Mas ele também é encontrado como tópico, só que a posologia dele, a quantidade dele presente é muito maior do que do que encontrado na lidocaína injetável. Você vê aí que normalmente a injetável é 2%, tá? Presente, mas já em gel ou spray é 5%. Ele precisa de uma quantidade maior do anestésico para ter um efeito ideal, tá? Aí eu queria que algum de vocês ligasse o áudio e me explicasse por que está grifada essa formulação aí com esse vasoconstrictor. Tem alguma alma aí de bom coração que queira me responder? Dá 30 segundos aí, viu? É bom os homens se responderem porque tem jogo, viu? Se vocês quiserem assistir... Olha, gostei. Pode falar. Porque esse anestésico, esse vasoconstrictor, ele é muito potente, né? Um vasoconstrictor muito potente. E ele pode causar isquemia de alguns tecidos. Como é teu nome? Romenick. Pronto, Romenick. Beleza, cara. E olha que, assim, eu inclusive dou essa aula, viu, Romenick, para algumas turmas de cursos meus, e muita gente nem sabe disso, tá? Mas eu tô vendo que, inclusive, eu falei com a turma da manhã também, e eles sabiam. Aí é que você tá certíssimo. A noradrenalina, não tô falando nem da quantidade dela que tá presente aí, eu tô falando da noradrenalina em si. A noradrenalina é o vasoconstrictor que tem o maior poder de vasoconstricção de todos. Ele já tem essa poder de causar uma vasoconstricção muito mais forte do que qualquer outro vasoconstrictor. E ainda soma-se a isso essa quantidade que você mesmo relatou, que 1 para 50 mil é exageradíssimo, né? Na odontologia ele é contraindicado, mas mesmo assim você encontra ainda esse absurdo ainda nos mercados, tá? Inclusive tem uma marca que eu vou até mostrar num videozinho para vocês, que é a marca do Dostezin. O Dostezin ele é encontrado em 1 para 50 mil de noradrenalina, tá? Muito cuidado quando vocês forem trabalhar mais uma vez em PSF ou uma clínica que não seja de vocês, então não são vocês que vão comprar o material. Tenha muito cuidado porque realmente, como você disse, Romenick, causa, principalmente no palato, principalmente por ser um tecido bem rígido, com menos vascularização que outro local, os outros locais da cavidade oral. Então, a possibilidade de causar uma vasoconstricção com necrose é alta, muito alta. Então, cuidado, tá, com esse vasoconstrictor, tá bom? Na verdade, descarte ele. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Aí a gente parte para amida, tá? Outra amida, a metvacaína. Também eu considero, não sou eu que considero, na verdade, né? A literatura considera ela outro anestésico bastante seguro, tanto quanto a lidocaína, tá? E a potência dela, como vocês estão vendo, a toxicidade eu já relatei, mas a potência dela é semelhante à lidocaína. O bom da metvacaína é que ela ainda tem um efeito um pouco maior, uma duração um pouco maior do que a lidocaína. Então, eu não tenho muita experiência, Diogo, em terceiro molar, em fazer uma cirurgia de terceiro molar. Então,
abra mão de uma metilocaína, né, porque é um anestésico com uma duração maior, tá? O custo dela não é tão alto, né, como uma articaína, por exemplo, tá? E ela tem um fator positivo, porque ela é a amida, né, que causa menos vasodilatação de todas as amidas, ou seja, você consegue até fazer um procedimento, por exemplo, uma restauração, com um período mais ou menos de 45 minutos, né, em tecidos duros, e até 2 horas o efeito dessa metilocaína sem vaso constrictor. Consegue fazer um procedimento com esse tempo sem problema nenhum. Agora é o seguinte, é um paciente hipertenso, é uma paciente grávida, é um paciente diabético, mas eu vou fazer uma cirurgia. Mas aí, vê só, se você vai fazer uma cirurgia, né, vai ter rompimento de vaso, né, você vai incisar, vai descolar, então vai sangrar. E aí a gente já não pensa tanto na questão só do anestésico, mas sim da questão da vasoconstricção, para que a gente possa causar uma hemostasia. Então não adianta você querer entrar numa cirurgia, fazer uma cirurgia de um dente, qualquer que seja, para um paciente cardíaco ou para um paciente diabético, pensando só na condição sistêmica dele. Tem que ver se o paciente está controlado, né, e se não é uma urgência. E outra situação, você pode sim utilizar anestésico, e aí é que a gente vai falar mais para frente, com o vasoconstrictor. Porém, vocês têm que ter o profissional tem que ter um limite, né, desse anestésico, a gente não pode ultrapassar, tranquilo? Mas a gente vai ver isso aí. Não se afobem. Tranquilo? Então, isso aqui eu já citei, né? Início de ação também é tão rápido quanto a lidocaína, 2 a 3 minutos já tem o efeito. Anestesia sem vasoconstrictor também, como eu falei, também mais prolongado, já falei disso aqui, na questão da vasodilatação dele, que é discreta. E a dose máxima dele é bem semelhante, é igual, né, na verdade, à lidocaína. Tranquilo? E aí, existem várias formulações no mercado brasileiro, vários, tá? De preferência, utilizar sempre com epinefrina, né? 1 para 100 mil, ótimo. Existem outras formulações, lembre a questão da noradrenalina, apesar de ser 1 para 100 mil, apesar de também poder ser usado na odontologia, tá? Mas em algumas situações, paciente que tem facilidade de trombose mesmo, já é um risco, tá? Utilizar um anestésico noradrenalina, né? Riscos existem, né? Então vocês que vão trabalhar com essa área de saúde, né, vocês vão estar diante no dia a dia de vocês com possíveis complicações. Vocês têm como tentar evitar e, se acontecer, tentar contornar. Aí, se não souber contornar, se abrace com seus colegas que saibam contornar. E aí eles vão lhe ajudar, tá? Mas não tenham medo, tá? A profissão é isso mesmo. A gente tem que saber lidar com esse dia a dia, né, de possíveis eventos que possam acontecer nos nossos procedimentos. Beleza? E aqui a metilocaína sem vaso, né, que é uma metilocaína ainda assim muito utilizada, mas principalmente para procedimentos dentística, né? Algum outro procedimento que não tenha sangramento intenso, né? Restauração, como eu já relatei. Tranquilo. E aí temos a prilocaína, tá? Muitos, acho que vocês já assistiram a aula dessa, já assistiram, com certeza já assistiram, né? E aí, essa prilocaína, a pessoa, não, eu recomendo muito para paciente com pressão alta. Mas por quê? Mas por quê? A gente vai ver também, tá? Ele é um anestésico seguro, eu estou falando do anestésico, tá? Ele é um anestésico seguro. Por que eu estou falando do anestésico? Porque no Brasil ele só é encontrado com esse vasoconstrictor aqui, só com esse. Até então, recentemente eu fui fazer uma pesquisa, não existia prilocaína com outro, não sei se chegou no mercado. Mas enfim, vamos falar da prilocaína. Ele é muito seguro, né? Porque ele é rapidamente biotransformado, ou seja, metabolizado rapidamente e eliminado, tá? Mas ele tem alguns fatores negativos, ó. Ele pode causar metemoglobinemia. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Paciente com metemoglobinemia, na verdade, metemoglobinemia, ele vem do nome metemoglobina, que é um tipo semelhante à hemoglobina. A diferença básica entre as duas é que a metemoglobina ela não consegue levar oxigênio aos tecidos, tá? Enquanto menos oxigênio tiver na região, mais ela se sobressai sobre a hemoglobina. Então, ele é contraindicado em pacientes que já tiveram isso. E aí, Deus, como é que eu vou saber se ele já teve? Ele com certeza vai te saber. Aí vai saber e vai te relatar. A gente vai ver isso aí. Anemia também. Então, como é que tu
um medicamento como esse, como a pilocaína, tem a possibilidade de causar metamoglobinemia, que vocês viram, né? Dificuldade de levar oxigênio aos tecidos. E aí vocês vão aplicar uma pilocaína, meu Deus do céu, num paciente tá anêmico, que já tem essa dificuldade por causa da hemácia que está maior, menor, com um formato diferente, ou seja, esse paciente já tem uma dificuldade de levar oxigênio. E aí soma-se isso que vocês vão passar uma pilocaína, então não, tá? O paciente anêmico, pegou lá o exame laboratorial do paciente, opa, tá a taxa aqui alterada, tá anêmico. Não vou prescrever. Primeiro que nem deveria fazer, né, dependendo do caso, mas tem pacientes que têm anemia crônica, né, que o médico mesmo já envia para o profissional com o laudo explicando que o paciente tem anemia crônica. E a anemia crônica ele tenta manter um equilíbrio, mas sempre está abaixo. Então, pilocaína já não pode ser utilizada. Metemoglobinemia pregressa, como está aqui, ó, nesse aqui, ou seja, aqueles que já tiveram essa condição, então também é contraindicado. Ou o paciente em uso de acetaminofeno, que bexiga é isso, mano? Acetaminofeno é o termo, né, genérico do paracetamol. Cuidado que isso cai, viu? Isso cai em concurso, tá? Isso cai em prova. Acetaminofeno. Outro, metamizol. Não sei se já escutaram falar. Metamizol, termo genérico do dipirona, tá certo? O paracetamol ele tem a característica também de abaixar, tá? De provocar quadros anêmicos quando ele é utilizado em longo período de tempo. Então, o paciente que está usando paracetamol um certo período de tempo, evita-se a utilização da pilocaína. Beleza? E aqui, se vocês verem, a dose máxima já é diferente da MEP e da LIDO, né? 400 miligramas ou, no máximo, 5,5 tubetes. Tranquilo? Vamos passar que ainda tem mais informação. Olá, quadro de paciente com metemoglobinemia, ele fica com essas extremidades azuis, ó. Ó, aqui, ó, a mãozinha desse paciente, tá? Então, ele vai saber te relatar aqui, não, aqui, pelo menos, na ilustração, né? O Smurf e o rapazinho aqui, a Judite, é só para exemplificar, mas aqui, ó, ele fica com as extremidades, né, azuladas, tá? Então, esse paciente vai saber sim te relatar, tá bom? Aí partimos para deliciosa articaína. Todo mundo gosta dessa bendita articaína, todo profissional gosta dessa articaína. Quando vocês começarem a entrar na clínica, começarem a anestesiar, eu tenho certeza também que vocês vão se apaixonar, mas muito cuidado com a articaína, tá? Por que o pessoal gosta tanto dela? Por causa dessa característica aqui, ó. Ela é uma amida, não esqueçam disso, ela não é uma esta, ela é uma amida, tá? Aquele componente lipofílico que atravessa a membrana, ela é uma amida, porém ela tem a presença de um componente éster. Lembra que eu disse a vocês, né, sobre o éster no início? Quando você passa a pomadinha naquela pomadinha benzocaína no lábio, por exemplo, no instante vai fazendo efeito, né, e vai se difundindo para toda a região. E essa característica aqui, ó, aqui embaixo que vocês estão vendo, que a articaína tem esse fator positivo, difusão tecidual. Então o éster ele consegue se difundir pelos tecidos facilmente. E aí vamos dar um exemplo. Você anestesia, faz um bloqueio pitérico com a metvacaína. Aí vai lá, fez a técnica errada. Pô, não está anestesiando, eu estou mexendo, o paciente continua sentindo dor. Se você utiliza a articaína, mesmo errando a técnica, logicamente não pode ser um absurdo de erro, né? Um erro, né, de alguns centímetros mínimos, tá? Erros mínimos. Só que como ela consegue se difundir, né, melhor, né, mesmo às vezes com um erro ou outro, o paciente consegue ser, né, anestesiado por causa dessa difusão tecidual, tá? Mas tem alguns fatores que tem que ter cuidado com a articaína, tá? Mesma coisa, metemoglobinemia, tudo aquilo que acontecia, na verdade que acontece com a pilocaína pode acontecer com ela. Paciente anêmico, mesma coisa. E pessoas alérgicas, lembra que eu falei de alergia a enxofre, a sulfa, do mesmo jeito com a benzocaína, é a mesma situação com a articaína, tá? E outro fator, gente, a articaína não é barata, é um dos anestésicos mais caros que tem, tá? Então, se vocês forem usar no dia a dia de vocês, no consultório, né, não é barato, então não há necessidade de uma articaína, porque praticamente todo procedimento, lógico, é bom você deixar uma caixinha lá, tá? Por quê? Vocês têm lá a lidocaína para fazer suas restaurações, o canal de vocês, ou até a cirurgia do terceiro molar, né? Se vocês estiverem iniciando o terceiro molar, né, na vida profissional de vocês, usa a metvacaína, que já tem um efeito maior, mas deixa uma caixa de articaína, por quê? Anestesiou, o paciente está com dor,
né, já deu uma anestesia de novo, continua com dor, não tem problema de você associar uma articaína, né? Alguns autores, né, antigos até, falam dessa associação, que não pode, mas não tem nada comprovado até hoje, nada. Né? Estudos que se baseiam de revisão sistemática são os estudos que estão no topo, então nada até hoje conseguiu comprovar. Né? Inclusive eu, na minha vida clínica e prática, eu utilizo, às vezes, a associação. Tá? Numa articaína, quando o paciente ainda continua sentindo dor, e talvez eu tenha errado a técnica, aí eu utilizo a articaína para me ajudar, porque aí ela consegue se difundir melhor e eu consigo anestesiar o nervo, entendeu? Então não tem problema nenhum de associar anestésico. Lógico que vocês não vão fazer, né, um coquetel, né? Hoje eu vou anestesiar com MEP, acho que eu vou botar um pouquinho de lido, deixa eu ver se tem uma articaína aí, pega uma articaína, eu vou botar um pouquinho de articaína, não é assim também, né? Até porque vocês estão vendo que tem dose máxima, né? Aqui, ó, dose máxima, tá? Mas imagina, se você junta lidocaína, MEP, frilo, tudo, você vai perder a referência. Aí como é que você vai fazer o cálculo? Não tem. Aí você pode causar um efeito adverso ao paciente, mas você usou 2 tubetes de MEP, o paciente ainda continua com dor, pega uma articaína sem problema, ainda está muito longe do limite, dá para fazer tranquilamente, tá certo? E aqui são as 2 formulações encontradas aqui no Brasil, tá? Um para 100 mil e um para 200 mil. Vamos lá. E essa aqui, que é a bupivacaína, que é um medicamento muito difícil de encontrar. Na verdade, na odontologia, no dia a dia, não encontramos. A gente encontra mais em hospital. Também com não tanta frequência assim, tá? Porque ele é muito potente. Ele é muito potente e os efeitos adversos dele também são potencializados. É uma amida, lógico, como estão vendo aí, tá? E ele é o mais vasodilatador que tem. Então, ele usando por si só, sem um vasoconstrictor, tá? Rapidamente o efeito dele passa. Né? Vocês estão vendo também aqui, ó, que o início de ação dele é bem lento, né? 6 a 10 minutos. Então, você tem que esperar, às vezes, até 10 minutos para iniciar um procedimento. Então, pô, isso é chato, né? Você vai fazer um procedimento, paciente que já está nervoso, imagina, tem que esperar 10 minutos ali tenso, é horrível, né? Outra característica dele aqui, ó, que os efeitos dele podem persistir até 12 horas. Então, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, para que a gente vai querer um anestésico que passe 12 horas de duração? Né? Qual é o procedimento que a gente faz? A gente vai fazer um transplante de face no consultório? Não vai. Então, não há necessidade. Tá? Então, tornou-se no nosso dia a dia desnecessário esse anestésico. Tá? Mas, em algumas situações, por exemplo, ele pode ser usado. O controle da dor pós-operatória. Acho que vocês já ouviram falar de medicamentos pré-emptivos, né, que são medicamentos que são utilizados antes dos procedimentos cirúrgicos. Né? A gente tem amoxicilina, 1 grama ou 2 gramas se for uma profilaxia antibiótica. A gente tem a dexametasona, que pode ser usado 2 comprimidos antes da cirurgia. Então, isso é pré-emptivo. Isso já, principalmente a dexa, né, no caso, já é para controlar essa dor pós-operatória. Não haveria necessidade, então, desse anestésico para controlar essa dor pós-operatória. Porém, o que você pode fazer? Vou dar o exemplo do terceiro molar. Fez um terceiro molar, anestesiou com MEP, depois de anestesiar com MEP, terminou a cirurgia, deu os pontos, e aí você faz um bloqueio de novo com a bupivacaína. E aí o paciente vai passar até 12 horas sem dor. E nesse tempo ele já vai tomando, sei lá, dipirona, paracetamol, ou anti-inflamatório que foi prescrito para ele. Beleza, mas aí tem que ter cuidado com o paciente que é criança e paciente especial, né? Porque aí ele pode passar 12 horas se mordendo, se traumatizando, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, beleza? E aqui está a sua dose máxima, né? 90 miligramas ou 10 tubetes, tá bom? E aqui a formulação que eu encontrar até errada, aqui, formulação, beleza, depois eu corrijo. Bupivacaína, né, que é encontrado no mercado ainda aqui no Brasil, é essa formulação, tá bom? Com adrenalina. Beleza? E aí, gente, ó, até me perguntaram no turno da manhã, né, os unidades do seu período da manhã, né, a questão do... mas a articaína, ela pode ser usada para bloqueio pterygomandibular, porque eu vi em artigo. Olha, eu já li muito artigo e eu desconheço qualquer problema da utilização da articaína para remoção do terceiro molar inferior, consequentemente para anestesia do bloqueio pterygomandibular. Não tem nenhum relato, pelo menos eu não vi nada até hoje que contraindique. O problema é cuidado com os artigos que você lê, tá? Às vezes o artigo é um artigo que não tem praticamente nenhuma amostra, cheio de viés, e a gente acredita no que ele está dizendo. A gente tem que ser crítico, tá? E esse aqui, apesar de ser um artigo piloto, né, um estudo piloto, que não é um artigo, né,
no topo, é um artigo mais simples, mas ele utiliza uma amostragem boa, e ele mostra principalmente a ação da articaína. Lembra que eu disse da difusão tecidual da articaína? Então, esse artigo, ele mostra esse de muitos. Então, a revista até do pessoal lá de Recife, né, da Bucomaxila de Recife, e aí ele pega 50 pacientes, pegou 50 pacientes, aí fez o seguinte, vamos tirar só os terceiros molares de cima, tá? Para tirar o terceiro molar superior, existem 2 nervinhos que a gente anestesia, tá? Alveolar superior posterior, palatino maior. Eu espero que vocês lembrem disso de anatomia e lembrem disso da aula que já foi dada de anestesia, tá? O palatino maior a gente vai ver, todas as 2 técnicas a gente vai ver, mas vai ficar para a semana que vem. Porém, uma é aplicada na região de palato, né, lá próximo ao segundo molar, e o outro nessa região de vestibular, também próximo ao segundo molar. A gente vai ver isso depois. Então, para anestesia, para remoção do terceiro molar superior, a gente precisa anestesiar esses 2 nervos. Então, aqui, ó, ele utilizou a articaína de um lado, desses 50 pacientes, presta atenção, viu? Olha aqui, ó, desses 50 pacientes, ele anestesiou mepivacaína de um lado e articaína do outro lado. Só que detalhe, ele só anestesiou o alveolar superior posterior, ele não anestesiou o palatino maior. Aí você me pergunta como é que isso passou no comitê de ética, eu não sei, mas passou, e aí está o artigo, né? E aí ele foi lá, né, mexer no local 30 segundos após a aplicação da anestesia e 3 minutos depois. E aí vocês podem ver, ó, ô Diogo, não tô entendendo nada, tabela da miséria essa que tu botasse. Mas espera aí, rapaz, deixa eu ver aqui, ó. Vou te explicar aqui, ó. 30 segundos depois de ter aplicado dos 2 lados, um com MEP e outro com articaína, ó, a mepivacaína, quase 70% dos pacientes ainda estavam com dor na região. Já a articaína, ó, 37%, né, ainda tinham dor na região, ou seja, 62% já não tinha mais dor. Tá entendendo? Então, vocês veem como a articaína consegue se difundir com muita maior facilidade. E existem vários estudos mostrando isso, né, da articaína com os anestésicos, não só a MEP. Então, a articaína realmente, com essa característica, é uma característica positiva. Mas detalhe, isso aqui é 3 minutos depois. Ainda continua sendo muito maior, né, a quantidade de paciente anestesiado, né, com articaína, comparando-se à mepivacaína, tá? Mas não é porque eu estou dizendo isso que vocês vão sair agora comprando articaína torta e à direita. Não precisa, já disse a vocês. Não é barato, né? Então no dia que vocês estiverem lá no consultóriozinho de vocês, né, tenham ela como uma forma, né, de ajuda quando precisarem, quando tiverem dificuldade com alguma técnica, tá certo? É um bom anestésico, mas a gente deve utilizar os mais seguros, lidocaína e MEP, certo? Outra coisinha, meus brotos, vejam só. Esses cálculos, né, a gente passa, né, às vezes não quer aprender, não quero saber, às vezes vai para o consultório, não quer fazer, tá? Mas eu nunca comigo, né, eu já tive outras experiências de complicações e complicações justamente por procedimentos diversos, né, do meu dia a dia como cirurgião. Porém, tá, a gente deixa passar, né, isso aí, pensa que é uma besteira, mas eu já vi muita gente passar mal realmente pelo excesso de anestésico, né, pelo exagero de anestésico. Eu tive um exemplo até na faculdade de um colega, né, hoje também é bucomaxilo, mas que anestesiou em excesso, a paciente começou a ter reações, né, adversas, e essa a gente vai ver quais são as possíveis reações que podem acontecer com esse excesso de anestésico. Beleza? Eu vou tentar explicar para vocês, eu espero que vocês entendam, mas se não entender, não tem problema, que eu repito, ou então eu mostro em outro momento, ou então envio, vocês tentam, né, assistir essa aula, né, com mais calma, se tiver muito afoito hoje, né? Então, esse cálculo é importantíssimo. Esse cálculo, lembra que eu falei da questão de cair em prova, cair em concurso, cair em prova de residência? Isso cai muito, muito, muito mesmo, né? Então, ó, vou explicar isso a vocês, tá? Vou passar um pouquinho para mostrar. Então, são 3 passos, pessoal. São 3 passos para fazer o cálculo. Normalmente, o enunciado, ele vem lá, né? Paciente de 70 quilos necessita realizar um procedimento e vai ser utilizado lidocaína 2% ou mepivacaína 3%. Ele vai dizer o anestésico, né? E a quantidade dele, né? Quantos tubetes esse paciente pode utilizar?
E aí a gente divide isso em 3 passos. Né? O primeiro, a gente precisa saber quantos miligramas de anestésico, quantos tem de anestésico dentro daquele tubinho, né, do tubete. Tá? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Tá? Então aqui, ó, aquele miserável daquele dostezinho, lembra que eu falei para vocês? Corram disso aqui. Tá? Mas ele está utilizando esse como exemplo. Tá? Ó, o idostezinho, a quantidade dele é 3%. Mas, Diogo, o que é que significa esse 3%? Significa que, deixa eu passar, ó, 3% significa que em 100 ml tem 3 gramas. Ah, Diogo, então se aqui fosse 2%, significaria o quê? Significaria que 100 ml tem 2 gramas. Se fosse 4%, em 100 ml tem 4 gramas. Beleza, né? Tranquilo isso aí. Aí vamos pular um pouquinho. Aí vocês transformam gramas em miligramas, para a gente poder cortar os zeros, beleza? Aí transformou gramas em miligramas. Eu espero que vocês lembrem isso da matemática, pelo amor de Deus. Né? E aí quando corta os zeros, então 1 ml tem 30 miligramas. Só que quanto tem naquele tubete? Quantos ml tem naquele tubete anestésico? Naquele tubete tem 1,8 ml. E aí a gente precisa saber, em 1,8 ml tem quantas miligramas do anestésico? É só fazer a regrinha de 3, tá? Se 1 ml tem 30 miligramas, em 1,8 ml tem 54 miligramas. Então, a gente descobriu, tá, que nesse lidostezinho, tá, um tubetezinho tem 54 miligramas do anestésico. Aí a gente vai para o Mepivalen. Esse Mepivalen, essa marca, ele tem 2%, ou seja, em 100 ml tem 2 gramas, certo? E aí a gente faz o mesmo cálculo, vai passando. A 100 ml tem 2 miligramas, corta o zero, 1 ml tem 20 miligramas, e aí a gente quer saber quanto tem um tubete, e um tubete tem 36 miligramas. Tranquilo? E aí a gente vai para o segundo passo. Deixa eu passar um pouquinho. O segundo passo, qual a dosagem máxima por peso corpóreo? Pessoal, isso aí vocês têm que decorar. Não adianta eu dizer aqui que vocês... Não vai adiantar, vocês têm que decorar. Isso está no livro de Mallamed. A referência mundial é o livro de Mallamed. Tem lá as referências de quantos dosagem tem por peso corpóreo, tá? E aí, tem até na bula do remédio, tem também a dosagem máxima. Porém, a referência que utiliza em todo lugar do mundo, se vocês forem, mais uma vez eu repito, bato nessa tecla, vou fazer um concurso, vou fazer uma prova e tal, a referência é o livro de Mallamed. Então, o que é isso, Diogo? Ó, se vocês pegarem, deixa eu passar um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá, deixa eu botar o apontadorzinho aqui. Ó, se vocês pegarem aqui esse lado, ó, isso aqui é a referência de Mallamed, tá? Aí isso aqui vocês têm que decorar. Por exemplo, a bupivacaína, se não me engano, é 1,5, é 1,3, não dá para ver aqui não. Tá? A articaína é 7 miligramas por quilo, A lidocaína é 4,4, a MEP também é 4,4, a prilocaína é 6 miligramas por quilo. Certo, mas o que é que significa miligramas por quilo? Lembra que eu disse no enunciado que ele dá o peso do paciente, então ele vai dizer lá, o paciente tinha 70 quilos, tinha 80, tinha 65. Vocês vão multiplicar esse valor tabelado pelo peso do paciente. E aí ele vai fazer uma demonstração, deixa eu passar um pouquinho aqui. Ó, nesse caso aqui, ele faz uma demonstração, tá? Do peso de um paciente de 60 quilos, 65 quilos. Tá? Então, você pega aquele valor tabelado, multiplica pelo peso do paciente. E aí, esse é o valor máximo do anestésico que esse paciente pode tomar. Pode ser aplicado, nele. Tá? No máximo, nesse paciente de 65 quilos, que está utilizando metivacaína, pode ser utilizado no máximo 286 miligramas. Só que aí a gente sabe a quantidade máxima do anestésico, mas a gente não sabe a quantidade máxima de tubete, né? E aí vem o passo final, tá? E aí, ó, o passo final, deixa eu passar um pouquinho, que é o terceiro passo, determinar a dose máxima em tubetes, tá? Vocês lembram, no início, não sei se vocês lembram, mas a gente fez o cálculo da quantidade quanto em um tubete tinha de metivacaína. E aí o cálculo deu que um tubete tem 36 miligramas. É o primeiro passo. E aí a regrinha de 3 agora. Se um tubete tem 36 miligramas, se o máximo que esse paciente pode tomar é 286 miligramas, quantos tubetes esse paciente pode
ser aplicado nele, né? Ou seja, o resultado daqui, ó, 7,94 ou 8 tubetes. Lembra, pessoal, quando eu mostrei lidocaína, quando eu mostrei metoclopramida, que o máximo que esse paciente poderia são 8 tubetes, ou seja, acima de 65 quilos, não importa. O paciente pode ter 70, 80, 85. Passou de 8, né? Com certeza o cálculo vai dar mais que 8 tubetes, mas ele não pode passar de 8 tubetes, tá? Mas isso aí eu comentei com vocês logo no iniciozinho da aula, falando sobre cada anestésico. Tranquilo, eu acredito que, né, que não seja tão simples, né, assim, de entender essa questão de cálculo, mas eu espero que vocês tenham, né, uma noção, porque isso cai bastante, tá certo? Isso é uma coisa que é muito frequente. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá de tempo aqui. Beleza, já estou concluindo. Relaxa, não fique com raiva, tá? O efeito da ação dos vasoconstrictores é prolongar a duração da anestesia local. Eu falei isso no começo, tá? Ele faz vasoconstricção lá nos vasos e o anestésico ele é absorvido lentamente, ou seja, ele fica mais tempo no local. Enquanto que reduz simultaneamente sua toxicidade, eu falei disso também, e aumentando sua eficácia e segurança, né? Então, se ele demora a ser absorvido, ele demora a entrar na corrente sanguínea, ele permanece mais tempo, né, no local, diminuindo a possibilidade de uma intoxicação pelo anestésico, tá? Todo anestésico é vasodilatador. O menos vasodilatador de todos, vocês viram, é a metoclopramida, tá certo? Que é também utilizada sem vasoconstrictor em algumas situações. Tranquilo, meus brotos? Vamos lá. No passado, antigamente, né, era atribuído aos vasoconstrictores várias desvantagens, tá? E aí, ó, existem várias, se você ver, né, aqui algumas que eram relatadas em artigos, inclusive, né? Mas isso aí é pelo uso inadequado do vasoconstrictor, né? Uma das coisas, quando a gente vai anestesiar com o vasoconstrictor junto com o anestésico, é lógico que a gente não vai anestesiar sem anestésico, é acontecer uma injeção intravascular, né? Isso aí pode ocorrer, né, uma intoxicação, né, pelo anestésico e pelo vasoconstrictor, né? Se o paciente for cardíaco, aí é um problema maior, porque você está, né, promovendo liberação de adrenalina, né? Junto com o que você está aplicando no paciente, né? Eu acho que vocês podem aplicar, como eu mostrei anteriormente, a epinefrina, né? A norepinefrina, que são anestésicos que existem, né? Que são presentes no nosso corpo, né? Concentrações de vasoconstrictor elevada, então, se vocês aplicam uma quantidade muito grande de anestésico, com o vasoconstrictor, consequentemente, né? Vai aplicar o vasoconstrictor junto, então, uma quantidade excessiva, né? Principalmente mais, eu repito, paciente cardíaco, então, né, existe um limite máximo para esse tipo de paciente, né? Paciente cardíaco, diabético, a gente vai ver isso também, tá? Grande volume de anestésico aplicado, então isso eu acabei de relatar, beleza? Então, meus brotos, vejam só, né, alguns dos vasoconstrictores mais presentes, tá? Essa é a adrenalina, semelhante à epinefrina, que é o sintético, né? A noradrenalina também, presente no corpo, e a norepinefrina também sintético, né? A fenilefrina, beleza, e ter muito cuidado com esse lindão aqui, ó, essa bonitinha, né, que tá no feminino, independente, tá? Essa bonitona aqui, ó, a feliprecina, lembra que eu falei lá de prilocaína, que a gente só encontrava no mercado prilocaína com feliprecina? E essa lindona aqui, ó, ela pode causar contração uterina. Então, paciente do sexo feminino pode vir a perder o bebê se estiver grávida. Então, é contraindicada a utilização no caso aqui no Brasil, como a gente tem a feliprecina ligada à prilocaína, né, somente, né, no caso da prilocaína, você já contraindica totalmente o uso da prilocaína. Então, prilocaína é contraindicada com feliprecina, né, em pacientes grávidos. Beleza? E aí, gente, ó, se for fora da odontologia, você pode usar a quantidade que você quiser de vasoconstrictor. Mas na odontologia, essas são as duas formulações mais indicadas. Ah, Diogo, eu não vou fazer cirurgia não, vou fazer uma restauração. Usa um para 200 mil, é seguro, não vai precisar de sangramento, beleza. Só que aí se você for fazer uma cirurgia, eu vou tirar um terceiro molar. Então, o mais indicado é 1 para 100 mil. Pode usar tranquilamente, de preferência, a adrenalina, tá? A epinefrina, tá bom? Pode usar tranquilamente, que é o mais indicado dos vasoconstrictores. E aí, eu já falei qual é o mais indicado e o mais seguro
dos anestésicos que eu mostrei para vocês a mira. Você junta com os vasoconstrictores, com o vasoconstrictor mais indicado. Então, se você lembrar o que eu disse, ó, lido, MEP, de preferência lido, com o vasoconstrictor mais indicado, a epinefrina, então, né, o mais seguro, a associação é lidocaína com epinefrina 1 para 100 mil. Beleza? E aí, ó, Mazzola já dizia, finado Mazzola, né, professor antigão lá, que já faleceu, ele já dizia, ele é realmente um dos principais autores nessa parte de cirurgia oral, né? A adrenalina liberada pelo organismo em situação de estresse é muito acima do contido em um tubete odontológico. Lembra da questão do paciente cardíaco, né, hipertenso, né? Então, pô, se tu vai fazer uma cirurgia, eu estou falando agora em cirurgia, no paciente, aí tu vai fazer a tua cirurgia, mas o paciente é cardíaco, eu vou passar metvacaína, eu vou aplicar metvacaína sem vaso. Gente, metvacaína sem vaso, se tu vai cortar, vai sangrar muito, tá? O efeito de duração da metvacaína em tecido duro, 45 minutos. Então você vai precisar de um procedimento longo, às vezes para tirar um dente incluso, alguma coisa, né? Uma cirurgia maior. Então, pô, como é que você vai fazer uma cirurgia no paciente cardíaco? E aí, se você aplica a metvacaína sem vaso e o paciente sente dor, né? Demorou muito na cirurgia, ele sente dor, a quantidade de adrenalina que ele vai liberar é muito maior do que é presente no anestésico. Então, se você for fazer num paciente cardíaco, atendê-lo, né, de preferência, lido com vaso, lidocaína com vaso, nessa formulação que eu expliquei, 1 para 100 mil. Só que a gente tem que ter um controle. Não é a mesma quantidade do anestésico de um paciente saudável, que eu disse ali, a gente pode usar até 8 tubetes em um paciente saudável. Só que se o paciente estiver controlado, né, tem até ainda aí uma briga, né, entre autores, né, dizendo que pode tanto. A referência maior hoje são 3 tubetes. Tá? 3 tubetes no máximo para um paciente cardíaco. Tá? Se o paciente estiver descompensado, estiver precisando de uma urgência, porque às vezes está com uma dor imensa e o que está causando aumento da pressão do paciente é a dor. Então você tem que resolver a dor do paciente, que é um dente lá que está cariado ou precisa extrair, e aí você vai precisar anestesiar esse paciente independente. Aí a gente trabalharia nessa quantidade, né? Eu trabalharia na quantidade de 2 tubetes para um paciente descontrolado, né, descompensado. Já o paciente compensado, 3 tubetes seria uma quantidade suficiente, de acordo com a literatura, mas ainda há controvérsia, né, nessa quantidade, mas pode usar tranquilamente, beleza? E aí, ó, seleção dos vasos constrictor. Quando é que eu vou escolher uma epinefrina, uma nora, enfim, né? Primeiro, e a quantidade que eu vou usar, né? Primeiro vai depender da duração que eu vou precisar para o procedimento, ou seja, é uma cirurgia que vai demorar muito, então vamos usar uma epinefrina 1 para 100 mil, porque é uma cirurgia, vou precisar de hemostasia, né, juntamente com um anestésico mais prolongado, uma metvacaína, do que uma lidocaína. Então, é isso que a gente tem que pensar e escolher, beleza? A condição sistêmica do paciente é importantíssima, pessoal. Lembra, eu já falei do paciente hipertenso. O paciente com hipertireoidismo, não sei se vocês já ouviram falar, já conheceram sobre o paciente com hiper e hipotireoidismo. Hipertireoidismo é um paciente que tem uma produção exagerada de hormônios dessa glândula. Então, é aquele paciente muito agitado, ele produz muita adrenalina. Pô, se ele produz muita adrenalina, eu vou colocar uma quantidade maior de anestésico com vaso? Não, eu vou segurar. Eu vou trabalhar com ele na mesma quantidade que eu trabalharia com paciente hipertenso, diabético, porque diabetes também é a mesma situação. Né? Quanto maior a adrenalina no corpo, maior a liberação de glicose no sangue. Né? Então, você vai aumentar, né, a quantidade de glicose no sangue. Então, controla-se também a quantidade de anestésico com o vasoconstrictor. Então, trabalhar com essa quantidade de 2 tubetes, certo? E a necessidade de produzir hemostasia. Então, essa necessidade de produzir hemostasia, principalmente cirurgia, raspagem de periodontia, raspagem profunda, que vai sangrar bastante, tá? Então, vai precisar de uma hemostasia, então, utiliza-se, né, de preferência, como eu já relatei para vocês, uma epinefrina 1 para 100 mil. Beleza? Eu já estou finalizando, pessoal. Eu dei uma aceleradazinha, eu falo também um pouco rápido, tá? Mas a gente já está finalizando, tá? O conservante, ele é importantíssimo. Se não existisse conservantes, os nossos anestésicos durariam em torno de 3 meses. Imagina agora na pandemia, que ninguém atendia. Ia ser os anestésicos tudo jogado fora, né? Então, o anestésico, né, na verdade, o conservante ele não serve, né, nem para o anestésico, é para o vasoconstrictor, porque o vasoconstrictor ele degrada mais rapidamente
né, aquela composição. Então, quando é utilizado esse conservante, prolonga esse tempo de 3 meses para 18 meses. Então, um anestésico com vasoconstrictor, ele prolonga aí um período de 1 ano e meio, né, de validade. Tá? E existem basicamente 2. Tá? O mais comum que a gente encontra no mercado é o bisulfito de sódio. Quando o paciente tem alergia à amida, que não é comum, é até muito incomum encontrar esse tipo de paciente, normalmente ele tem alergia a esse conservante, que é o bisulfito, tá? E aí, quando esse paciente tiver alergia ao amido, né, a amida, né, anestésico amida, aí você tem que verificar, mas eu sei que é bem complicado, porque às vezes o paciente não sabe, eu usei lidocaína, tive reação alérgica, né, fiquei cheio de rubor, né, não tem como você identificar, mas o relato de reação alérgica ao metilparabeno é nulo, né, não existe ainda um relato de reação alérgica ao metilparabeno. Normalmente, ele está relacionado apenas a um conservante bisulfito, ou seja, você vai encontrar tubetes que tem um conservante bisulfito e vocês podem encontrar que é mais difícil de encontrar um conservante como o metilparabeno. Beleza, meus brotos? E aí, pessoal, né, na anestesia local, eu não gosto desse termo intra ou extrabucal. Na verdade, não sou nem eu que gosto, né? Os anatomistas, eles não utilizam mais essa questão intra ou extrabucal. Beleza, até hoje em dia nas faculdades ele é utilizado. Na verdade, o termo seria bucal e facial. Tá? Região bucal e região facial. E aí existem vários tipos de bloqueio, né? De anestesia. Terminais, bloqueios, e aí as terminais superficiais e filtrativas, e os bloqueios regionais e tronculares. E isso a gente vai ver ao decorrer, semana que vem, quando a gente for ver as técnicas. Beleza? Aí, gente, alguns conceitos, tá? Vocês já viram a anestesia tópica, tem aqui também o relato dela, mas existem algumas formas de anestesia superficial, né? Anestesia superficial, tá? Não é anestesia mais profunda como um bloqueio, é anestesia superficial. Né? Por exemplo, uma compressão é um tipo de anestesia. E como é que funciona isso? Eu acho que vocês já fizeram. Eu vou dar um exemplo. Quando vocês metem o joelho ou a perna numa quina da uma mesa, dá uma dor na hora. E quando a gente passa a mão, fica esfregando, né, ou aperta, né, principalmente esfregar, né, ele anestesia por alguns segundos a região, né, então você diminui a dor naquele local. Tá? Existem outras formas também de anestesia, como a refrigeração, né, quem já furou a orelha em vários cantos sabe que às vezes pode furar, passa um gelinho antes, fica um tempinho lá, depois vai lá e fura, né, isso é uma forma também de anestesia, tá? E muitas outras, como a pulverização, né, a gente viu que tem a lidocaína spray, tá? A fricção em contato também, a fricção em contato é mais com pomadas, por exemplo, aqui o Benzotope, tá? Que é uma delas. E a gente vai ver semana que vem a anestesia por injeção, né? Que é a técnica que vocês realmente estão com dificuldade, né? Tá aprendendo, vamos ver cada uma delas, tá? Aí, gente, alguns cuidados, tá? Importantíssimo, não esqueçam isso, pelo amor de Deus, você aí, olha aí, sempre teste o refluxo. O que é isso? Vai anestesiar um nervo. Né? A gente não é aquela seringa de plástico, né, que a gente puxa, né? Acho que vocês já viram em farmácia, né? Ali, quando você vai aplicar em algum local, você puxa para ver se vem sangue, tá? Na carpula tem aspiração positiva. Assim que tu entra num vaso, vai vir o sangue, vai vir um refluxo, tá? E aí você tem que ter cuidado, porque se você vê, você retira. Porque se você anestesiar naquele local, você está levando o anestésico junto com o vasoconstrictor, e dependendo da condição de saúde do paciente, você pode causar um efeito adverso aí, uma complicação, intoxicação, uma arritmia, um infarto, ou dependendo do caso, né, a quantidade de anestésico que você injetar, você pode causar um efeito no sistema nervoso central. Tá? Então, sempre olhar a carpule na hora de anestesiar se está vindo esse refluxo de sangue. Tá? Injetar lentamente a solução, observando o paciente, isso é importante. Tá? Por que injetar lentamente? Pessoal, vê só. O que é que causa dor? É uma das dicas que eu dou a você. Na hora da anestesia, quando você aplica, que nem um ignorante mesmo, um bruto maxilo, pronto, muito rápido, tá? O que é que causa dor no paciente? Primeiro, aquele furinho da agulha é quase nada de dor. Pode ter certeza. Muito pouco. O que vai causar dor são duas coisas. Primeiro, tá? Um fator que é o anestésico, ele é ácido pela presença eu já falei isso para vocês, pela presença do vasoconstrictor, e por ser ácido, incomoda mais, né? E pela difundibilidade do líquido pelo tecido. Então, quando você vai anestesiando o líquido, ele vai se difundindo.
E quando ele vai se difundindo, né, ele vai causando dor, né? Ele vai encostando e empurrando os tecidos, e isso dói. Quando você injeta lentamente, aos pouquinhos, então diminui o quadro doloroso do paciente. Então imagine você no seu consultório, o paciente vai lá, a tua anestesia bem devagarzinho. É essa técnica do Morpheus que eu falei acho que eu falei para vocês hoje. O Morpheus é bem pouquinho, bem lentamente, e às vezes você tem que esperar 15 a 20 minutos. Não é que vocês agora vão passar 15 minutos anestesiando o paciente, né? Quando vocês saírem, estão com a mão já, né, toda dolorida, né? Mas vocês vão fazer anestesia lentamente, porque o paciente, quando você sair, o paciente vai dizer, poxa, doutora, me anestesiou, quase não doeu, quase não senti nada, ou eu não senti foi nada. Então é uma maravilha, o paciente vai adorar e vocês também. E não tem melhor propaganda do que o propaganda boca a boca, né? Outra situação também, gente, é o bisel da agulha voltado para o osso. Eu com toda a sinceridade, frequentemente eu não faço isso, mas esse biselzinho aqui, ó, né, ele tem que estar voltado para o osso, né? Essa é a parte teórica, né? A explicação teórica, ele tem que estar voltado. Mas na prática, às vezes a gente não faz isso, né? Mas é importante porque o líquido ele fica retido naquele local que você quer, né? Principalmente nas anestesias infiltrativas. A infiltrativa é aquela que você anestesia só o local, tá? Não vai anestesiar, bloquear um nervo, tá? Não inserir, eita, isso daí também é muito importante, não inserir a agulha até o fim, meu Deus do céu, ó, o intermediário plástico na base da agulha não deve se aproximar muito da mucosa. Esse canhão aqui, ó, ele não deve encostar na mucosa. Isso acontece muito. A gente pensa que é incomum. A quantidade de colegas que já me encaminharam paciente com fratura de agulha não são poucos. Tá? Então, cuidado. Isso aqui acontece muito. O local que mais acontece isso é na hora da anestesia da pterygomandibular. Tá? Quando a gente vai anestesiar o alveolar inferior ou lingual ali atrás, né, o paciente né, se mexe, né, por algum motivo e aí, ó, fratura a agulha. Outra situação é os colegas têm mania de empurrar a agulha para um lado e para o outro para facilitar na hora da anestesia. Isso é errado também. Tá? Outra coisa, se for fazer um apitérigo, não utilize agulha curta. Tem que ser utilizado agulha longa, tá certo? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado, porque isso realmente é muito difícil de tirar uma agulha. Realmente é aquela história, uma agulha no palheiro, é muito difícil de encontrar. Tá? Então, quando for anestesiar o pitérigo, utilize uma agulha longa, não utilize agulha curta. E esse canhão não encoste na mucosa. Beleza. Gente, eu acho que eu estou finalizando. É só alguma consideração anatômica que eu vou falar na questão da anestesia. Tá? Duas coisinhas, praticamente, né? Uma é na hora da anestesia dessa região aqui, quando a gente vai anestesiar o pitérigo, né? A gente tem o costume, às vezes, que não tem como a gente saber, de anestesiar e acertar diretamente no nervo alveolar inferior. E o que é que acontece quando a gente acerta lá? Dá aquele choque. Tá? Então, o paciente pode fazer o quê? Ó? Mexer a cabeça. Lembra da agulha fraturada? Tá? Para a gente é bom, entre aspas, porque é bom porque a gente sabe que a gente acertou o local, né? Mas para o paciente é dolorido, né? Vai ter um choque, ele pode se mexer e fraturar a agulha, e pode ter ainda uma parestesia prolongada, ou seja, ele ficar com a dormência no local por um período maior. Mas é só esse cuidado na anestesia em si, tá? Das regiões que a gente anestesia na mandíbula. E na maxila, lembra que eu falei no começo do infraorbital? Tenham cuidado com o excesso de anestesia do infraorbital. Por quê? Pode causar paralisia. Uma quantidade muito longa, o paciente pode ficar sem fechar o olho, sem sorrir de um lado. Isso tende a cessar com o tempo, né? Agora vai ter que esperar o período, né, o período que o anestésico vai terminar, tá certo? E aí, gente, semana que vem eu vou encerrando, tá? Mas semana que vem a gente vai falar das técnicas. Vocês estão vendo aqui as técnicas da maxila, tem uma quantidade maior, mas é tranquilo, tá? Não é nada, nem bicho de sete cabeças. Depois a gente vai para a técnica da mandíbula, que são técnicas, na verdade são 4, se não me engano, mentoniano, alveolar, né? Que é a pitérigo, não tem mais. Alveolar inferior, lingual e bucal, que são juntos, e a Golgates e a vasilhana aquinosa. A gente vai ver todas essas aí, tranquilinho, devagar, tá? Deixa eu tirar aqui. Só um momentinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu estou começando ainda com essa questão ainda dessa aula remota, é meio ruimzinho, que a gente não vê ninguém, tá? Mas eu estou aí, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer aqui pelo chat, tá?
ou depois, se quiser também, tá? Fique à vontade. Quem tem meu contato é Larissa, né? Larissa, eu não sei se está Micael, que é da outra turma, porque as duas turmas iam assistir juntas, eu não sei se estão, mas enfim, né? Estou disposto para ir para qualquer dúvida que vocês tiverem. Depois eu posso deixar até meu contato do WhatsApp para vocês quiserem falar comigo pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro, né? Que trabalho, eu prefiro mal para em casa. Correria desse dia a dia assim, mal para em casa. Mas espero que vocês tenham entendido ainda esse início. Ainda tem muita coisa ainda por vir. Eu sou meio assim agitadinho mesmo, tá? Mas quando a gente vê também a parte de técnicas, né? A gente vai ver lentamente, tá? Cada técnica, tá? Essas técnicas, eu quero que vocês realmente prestem atenção para ver se vocês conseguem. Porque não é simples. Vocês têm que praticar para poder começar a fazer, né? E a gente erra. Não tem como a gente só acertar. A gente erra e a gente precisa errar para poder acertar. E o momento de errar é agora. Tá? Então, paciência, não se afobem, vão devagarzinho que vocês chegam lá, não tenha dúvida nenhuma. Tá? Como eu disse no início, tá? A provinha de vocês eu vou fazer algo tranquilo, simples. A gente está no final do semestre, já termina no final de dezembro agora. Então vai ser algo tranquilo, tá? Mas eu quero mais que vocês aprendam mesmo, tá? Aprendam tudo aquilo que vocês tiveram dificuldades nos períodos anteriores. Beleza? Então, boa semana para vocês. Se cuidem, cuidado com o Covid.